vídeo nós vamos apresentar um desafio com uma nova concepção da ideia da balança. Bom, este aí é o desafio. Agora, né, tanto para o toquinho quanto para o balãozinho, nós criamos a ideia deles se tornarem, no início, quando está apresentado o desafio, como recipientes. Tá? Então, aqui, no lugar do balãozinho, é um balãozinho que é um recipiente. Na verdade, ele esconde um número lá dentro. Esse toquinho também, ele é um recipiente que também esconde um número lá dentro. Então, tanto o balãozinho quanto o toquinho, esses dois recipientes, que não são ainda o balão e o toquinho, são dois recipientes, a ideia é um pouco diferente deste balãozinho que já está aqui numerado e esse toquinho que já está numerado aqui. Bom, então o desafio é o seguinte: existe apenas um número que é colocado aqui e é colocado aqui. Ele vale para o balãozinho e ele vale para o recipiente onde está o toquinho. Este número que vai ser colocado aqui dentro dos dois recipientes é um número só. E ele resolve o equilíbrio aí, ele indica o equilíbrio dessa balança. Então o desafio é descobrir que número é este. Então dá uma pausa no vídeo, discute com quem está perto, encontrem estratégias e tentem então descobrir qual é o número que cabe no recipiente do balãozinho ao mesmo tempo que no recipiente do toquinho e a balança permanece equilibrada. Bom, então se você deu a pausa no vídeo, conseguiu achar o número, muito bem. Se não conseguiu, não tem problema. Nós agora vamos tentar então resolver este problema, este desafio. Nós vamos então indicar que tem um número lá dentro de cada recipiente e esse número a gente desconhece, vamos representá-lo então pela letra X. Do lado esquerdo, então, na haste, a posição que está o nosso número, ele está na posição 3. E ele está dentro de um balãozinho aqui, né? Um recipiente de balãozinho, o que significa que é um -3, ou seja, esse balãozinho aqui, ele indica uma rotação para cima, né? Desse lado da haste da balança. Então, ele é negativo, o -3. Então, -3 é o coeficiente, ele se refere ao balãozinho, não se refere ao x. Necessariamente o x não é negativo. Do lado de cá, a mesma coisa. O coeficiente é 4, porque está à distância 4 do centro da balança, e ele é positivo porque ele está no recipiente de um toquinho e não de um balãozinho. Mas o número que está aqui dentro, que é o x, é o mesmo número que está dentro do lado de lá, que também é o x. E é um número desconhecido. Os números conhecidos são 8 dentro do balãozinho, um 8 positivo, e 1,5 positivo dentro do toquinho. Bom, então agora nós vamos modelar essa situação aí, nós vamos transformar essa situação numa equação. E é essa aqui, olha. -3, que é aquele coeficiente, vezes o x desconhecido, menos 16 é igual a 1,5 mais 4x. Então, de onde surge esse menos 16? Ele surge desse balãozinho, que está na posição -2. Então, -2 vezes 8 dá menos 16. Esse 1,5 está na posição positiva e o 4x também aqui está numa posição positiva. Então, tá lá. Bom, então nós agora vamos dar um passo que é sempre importante, que é o seguinte: nós vamos colocar aquelas porções, né, da equação que a gente chama de monômios, ou a gente podia chamar assim. Nós vamos colocar os que têm x de um lado da equação. E os que não têm o x, os que não têm o desconhecido, nós vamos jogar para o outro lado da equação. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Então, olha só. Nós trouxemos para o lado de cá o toquinho que estava do lado de lá. Então, olha só. Se o toquinho estava aqui, nessa posição 4x, ele vai fazer a balança girar nesse sentido, que a gente pode dizer que é um sentido horário. O torque aplicado por ele vai fazer a balança girar para cá. Aqui, olha, quando a gente trouxe ele para o lado de cá, ele tem que virar balãozinho para fazer o mesmo efeito do lado de lá. Então, para girar nesse sentido aqui, ele tem que ser balãozinho do lado de lá. Então, o que era positivo aqui, ele estava na posição mais 4x, né? Porque era o ganchinho, ele tem que ser trocado por um balãozinho.
e vai ficar menos 4x, ok? Da mesma maneira, este 8 que estava lá como balão, aqui na posição 2, que era um menos 2, né, vezes 8, agora, como a gente vai passá-lo para o lado de lá, olha, se aqui ele era balão, ele fazia girar nesse sentido aqui. Então, aqui embaixo ele tem que virar toquinho do outro lado da balança, porque ele também tem que fazer a balança girar no mesmo sentido. Então, essa situação que nós apresentamos aqui agora é exatamente igual a essa situação aqui, ó. O que a gente fez foi trocar, né, o toquinho à direita por um balãozinho à esquerda e mantendo o x como desconhecido. Trocamos o balãozinho à esquerda por um toquinho à direita. E chegamos nessa situação aqui. Então agora a gente vê que de um lado, do lado esquerdo, nós ficamos com os desconhecidos, olha, menos 3x, menos 4x. Enquanto que do outro lado da balança a gente ficou com os conhecidos, 1,5 e 8. E todos aqui do lado de cá são positivos. Então, a nova modelagem vai ser essa aqui, ó. Menos 3x menos 4x é igual a 1,5 mais 16. Lembrando que esse 16 agora vem de 2 vezes 8. Então, se eu somar lá, né, e de um lado e do outro, menos 3 com menos 4, eu tenho menos 7. Certo? E, né, 1,5 mais 16 é 17,5. Então, aquela situação anterior agora ficou desse jeito aí, né? É como se a gente tivesse lá na posição 7, o x, certo? Como balãozinho, quer dizer, tem um número desconhecido lá, mas ele está num recipiente de um balãozinho. Agora a gente tem que entender que, enquanto ele é desconhecido, ele é um recipiente, a gente não abriu para ver o que tem. E do lado de cá, é como se a gente tivesse o número 17,5 na posição 1. Então, seria a melhor maneira de entender isso. Bom, esse número desconhecido multiplicado por menos 7 vai dar 17,5. Nós vamos ter que fazer uma divisão aí para encontrar este número. Então, o nosso número, né, mantendo o negativo daqui, é 17,5 por 7. Quer dizer, o negativo deste número é 17,5 por 7. O número vai ter que ser um negativo, ele vai ter que ser 2,5, porque 2,5 é o resultado dessa divisão aí, 17,5 por 7. Então, finalmente, nós chegamos ao nosso número. Nosso número é um número negativo, 2,5. Vamos aplicar lá a situação de novo para entender. Olha só, agora, né, nos nossos recipientes, nós não temos mais um desconhecido, mas um conhecido, que é o 2,5, só que ele é negativo. Então, qual que é o significado do negativo aqui? Nessa interpretação que nós estamos dando para a balancinha, esse número negativo aqui, ele está indicando que ele vai fazer o contrário daquilo que o recipiente faz. Então, se o recipiente é negativo e o número lá dentro é negativo, então aqui equivaleria a um toquinho, né? Desculpem, a um toquinho 2,5. Então, é como se eu tivesse aqui um toquinho 2,5, porque é negativo com negativo. E do lado de cá, negativo com positivo, quer dizer, o toquinho com número negativo vai fazer o inverso do toquinho, que seria virar um balãozinho. Ou seja, é como se a gente tivesse aqui, em vez de um toquinho, um balãozinho, né, com o número 2,5. Então, porque é menos 2,5, ele obriga o recipiente a fazer o contrário daquilo que ele normalmente faz. Bom, então, nessa nossa apresentação, né, para a gente fechar a história, o que a gente coloca lá no início do nosso trabalho, na hora do desafio, é balãozinho e toquinho com um número desconhecido. Se ele é desconhecido, nós vamos interpretar então, né, que se ele está dentro de um balãozinho desconhecido, nós temos um coeficiente que é chamado de menos 3, porque ele está na posição 3 e é negativo porque o recipiente é um balãozinho. Do outro lado, está na posição 4, é positivo porque o recipiente é um toquinho, é um recipiente na forma de toquinho. E nós tínhamos aqui um número desconhecido. Tá? Isso nos levou a esse tipo de modelagem aqui. E finalmente nós achamos que o nosso número, né, era o número
menos 2,5. Então, a gente transformou, né, colocou tudo que era x de um lado, tudo que continha o desconhecido de um lado, o que não estava desconhecido, que era conhecido do outro lado. Isso facilitou a remodelar a situação, e modelando de novo, até que a gente conseguiu chegar e encontrar o nosso número que está aí.